a gente, então, começa. Ana, então vou dar início. Nós temos Ana Madalena, que é da Secretaria do Mediare, está nos auxiliando e abrindo as portas desse auditório virtual para todos vocês que estão chegando. Eu quero dar boa noite a todos, dizer da alegria de tê-los conosco no dia de hoje, para o nosso webinar que trata de mediação internacional. Quero falar do prazer de focar nesse tema. Nós estamos, essa semana eu fiz uma retrospectiva da evolução da mediação no Brasil por conta de uma palestra e me dei conta que nós estamos iniciando uma década em que a prevalência no Brasil está sendo de resolução online, ODR, Online Dispute Resolution, e a ampliação dos campos de aplicabilidade da mediação. Então, falar de mediação internacional com Mônica Hertz é um prazer. A Mônica é professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC. Ela é uma pesquisadora nessa área de segurança internacional e relações internacionais, e ela é vice-decana do Centro de Ciências Sociais da PUC também. A nossa conversa vai ser sobre práticas de mediação internacional da ONU e outras organizações internacionais e conhecer um pouco dessa história nessa área de atuação e sua especial contribuição para a paz internacional. Então, bem-vinda, Mônica. Gostaria que você ampliasse sua apresentação e oportunidade aí de dar boa noite a quem está nos assistindo. Então, muito obrigada, Tânia. É um prazer enorme estar aqui no Mediare, participando dessa atividade de vocês. Eu queria dar boa noite a todos, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa conversa, mesmo que virtual. Eu acho que a gente está iniciando aqui um diálogo sobre quais são as pontes, os espaços comuns entre a prática de mediação dentro de uma sociedade, a prática de mediação internacional. Nós podemos fazer uma brincadeira e fazer uma mediação entre as mediações, né, Tânia? Certo. Até porque eu acho que muito do trabalho do mediador é um trabalho de tradução, né? Muitas vezes é um trabalho de tradução. Eu tenho um carinho muito especial por essa área. Eu trabalho com estudos sobre organizações internacionais há muitos anos e a mediação de conflitos é uma das práticas, me parece, das mais importantes realizadas pelas organizações internacionais. Não só pelas organizações internacionais, mas por elas certamente, né? Na verdade, nós temos aí uma experiência anterior mesmo à ONU, né? A experiência da própria Liga das Nações, né? Criada no começo do século, né? Que vai trazer essa ideia de que existe um outro caminho, né? Que não apenas o caminho ou da negociação direta ou do conflito. Mais um caminho que pede ajuda, pede auxílio, né, a uma terceira parte para facilitar, de alguma forma, o processo de negociação, de aproximação, de resolução de conflito ou de transformação de conflito. A gente pode entrar depois numa discussão sobre essas distinções. Eu estava pensando, sabe, Tânia, qual era a diferença fundamental, né? Olhando as minhas notas para pensar um pouquinho o que eu queria falar hoje. E eu não sei se você concorda, mas eu acho que talvez o tema realmente não é à toa que a gente fala em paz, né? Mas o tema da mediação em relações internacionais está muito vinculado à discussão sobre a violência, sobre como sustar o uso da violência, prevenir o uso da violência, alavancar uma relação entre dois ou mais atores que não é baseada no uso da violência. Então, eu acho que talvez a violência, para nós, no campo da mediação internacional, esteja mais no centro da nossa agenda
do que na agenda de práticas mais gerais de mediação. Eu acho que talvez isso desse a gente uma possibilidade aí de debate interessante, né? A mediação internacional, ela no período da Liga, mas no período já da ONU, ela durante muitos anos é uma mediação fundamentalmente voltada para relações internacionais mesmo, relações entre Estados, né? E depois do final da Guerra Fria, a partir dos anos 90, a gente observa uma clara inflexão em que, muito embora ainda hajam, né, processos de mediação entre Estados, né, atores internacionais, cada vez mais as organizações internacionais vão trabalhar para mediar conflitos domésticos, né, vinculados a guerras, vinculados a conflitos eleitorais, às vezes, vinculados a conflitos por recursos naturais. São conflitos que não necessariamente envolvem mais de um Estado, são conflitos que estão muito associados ao papel da ONU no campo das operações de paz. Então, esse processo de mediação ele se torna muito mais complexo, né? A partir dos anos 90, 2000. Então, a ONU cria, em 2006, uma unidade especial de mediação. E foi nessa unidade que eu tive a experiência de trabalhar num conselho, né, um conselho acadêmico, que tentava justamente fazer aí a discussão entre a produção acadêmica sobre mediação internacional e a prática dos mediadores da ONU. Essa é uma prática, só para vocês terem uma ideia um pouquinho assim, numérica, né? Eu entrei no site da Unidade de Mediação, que, aliás, é um site fantástico, né? Unit of Mediation, então, o site da ONU, e estava olhando os números, né? Quer dizer, só de projetos em 2019 foram mais de 100 projetos de mediação. E na nossa área aqui, pelo menos, a gente sempre fala que quando a mediação tem muito sucesso, ninguém ouve falar. Nada ocorre, não tem notícia. E muitas vezes essas mediações são de fato secretas, né? E jamais haverá notícia, mas elas tiveram um impacto de evitar, né, uma guerra civil, uma guerra internacional, um conflito armado. Então, a dimensão desse trabalho é muito impressionante, né? E o preparo, né, na minha vivência dentro do sistema ONU, eu percebi muito, né, e continuo lendo, estudando sobre isso, quanto o mediador internacional ele é preparado, quanto a organização investe na sua preparação, nos cursos, no trabalho, muito trabalho pós-mediação, né? Desses trabalhos até cheguei a participar, extremamente interessante, né? Os mediadores chegam de um conflito, de um projeto de mediação, sei lá, passaram 6 meses num projeto de mediação na Bósnia. Aí eles vêm para a ONU e fazem um conjunto de workshops para discutir o que eles aprenderam com aquela experiência. E para acadêmicos que não têm essa prática, vamos dizer assim, mais do mundo real, é extremamente interessante, né, participar desses workshops com esses mediadores voltando de um conflito, falando sobre suas dificuldades, sobre seus sucessos, sobre o que eles achavam que eles deveriam ter feito e não fizeram, sobre recursos que eles precisavam e não tinham. Então, é sempre um pouco nesse espírito que a ONU enaltece muito, né, de que a organização tem sempre que estar aprendendo. Então, assim, é uma prática extremamente interessante. Eu acho que a gente pode, aí, de acordo com as perguntas, com as suas questões, entrar mais nos detalhes. Eu saliento que a minha experiência é mais com a ONU, mas que um conjunto grande de organizações intergovernamentais fora do sistema ONU, mas muitas organizações não governamentais internacionais participam de processos de mediação internacional. Então, e aqui na América Latina, né, é um pouco menos comum do que em outras partes do mundo, mas também ocorre, né, a própria mediação do conflito colombiano, né, todo aquele processo de negociação que ocorreu em Cuba, foi feito com auxílio de mediadores internacionais. Então, assim, isso um pouco para introduzir o tema, Tânia, eu não sei exatamente por onde a gente pode ir a partir daqui. Então, vamos. Então, eu quero ressaltar algumas coisas da sua introdução, mas primeiro dizer a todos
que tanto o chat quanto o Q&A estão disponíveis, por favor, para vocês conversarem com a Mônica. A Ana Madalena vai nos ajudar compilando perguntas e depois que a Mônica discorrer sobre a resposta das perguntas que nós pensamos juntas, nós vamos consultar a Ana Madalena para saber se há perguntas vindas de vocês que estão aqui no nosso auditório, para que a Mônica possa também ir na direção da curiosidade de todos os presentes. Nós preparamos 5 perguntas que, do nosso ponto de vista, abrange esse tema dentro do espaço de 1 hora, né? Porque a gente poderia conversar muito. Eu destacaria do que você falou até agora, que para mim já é uma informação, que os mediadores podem atuar entre estados, mas também podem atuar nos conflitos domésticos, né? E o sigilo dessas operações acaba nem favorecendo que nós possamos conhecê-las na sua totalidade. Mas há muito trabalho sendo feito e esse passo a passo de capacitação, atuação e depois compilação do aprendizado deve só enriquecer esse campo, né? Porque repensar no que foi feito e aprimorar para atuações seguintes. Então, vou te trazer a primeira pergunta, que é: esses processos de mediação internacional, que tipo de atores eles envolvem? Além desses mais alguns, além do que você trouxe até agora, os estados ou os conflitos domésticos? Eu acho que, assim, enquanto mediadores, né, a gente tem diversas possibilidades aí, né? Muitas vezes, o mediador é um funcionário público da ONU. Né? Então, eu vou aproveitar e vou roubar aqui a pergunta do Manuel sobre o Sérgio Vieira de Mello, né? E é exatamente isso, né? Quer dizer, o Sérgio Vieira de Mello, ele não era um diplomata brasileiro, né? Ele era um diplomata da ONU, ele trabalhava na ONU, era um funcionário público internacional, que é a terminologia correta. Né? Então, esses funcionários públicos internacionais, muitas vezes, são eles os mediadores. Né? Eles exercem essa prática de mediação. O Sérgio Vieira de Mello era, em particular, um mediador de altíssimo nível, né? Infelizmente, nós perdemos ele. Então, e participou de diversos processos de mediação. Essa é uma opção, né? O próprio funcionário da ONU ou de outra organização, ele é o mediador, né? Ele pode ir como mediador, como representante mesmo do secretário-geral da ONU, né? Exercer esse papel de mediação. Às vezes, não é como representante do secretário-geral. Às vezes, a gente tem um funcionário público da ONU ou um mediador associado à ONU, que não é propriamente um funcionário da ONU. Então, a ONU tem uma lista de mediadores que estão, vamos dizer assim, disponíveis para exercerem essa função. Então, eles estão preparados, eles conhecem o procedimento, eles têm uma formação específica e eles podem exercer. Então, ela tem uma lista, né, de um número grande, né, mais de 200 mediadores que estão disponíveis, que em algum momento, se isso for requisitado, podem ser enviados para aquele lugar. Né? Eles estão trabalhando no âmbito da ONU, mas não são propriamente funcionários públicos da ONU. Uma outra opção, que é muito comum ser usada, né, é chamar para uma mediação um líder de algum país, que não é necessariamente um diplomata, normalmente não é, inclusive, mas que é uma pessoa mais velha, que foi presidente da República, ou que foi o ministro das Relações Exteriores, alguma pessoa que é considerada uma pessoa com muita sabedoria, vamos dizer assim, com muita experiência, e que tem uma certa legitimidade. A gente sabe que a questão da legitimidade é absolutamente crucial. Eu não sei, Tânia, se também há uma diferença aí, mas no campo internacional, a busca de um mediador que tem legitimidade é uma preocupação muito grande de quem está estruturando o processo de mediação. Então, muitas vezes por exemplo, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, né, muitas vezes fez esse papel, né, de mediador internacional, uma pessoa assim que tem
teve uma presidência um pouco complicada, mas que teve um percurso pós ser presidente, né, nesse campo da construção da paz extremamente interessante, né? E criou o Centro Carter, que faz, inclusive, mediação como uma organização não governamental, que é uma outra opção, né? A organização não governamental, algumas são especializadas, outras não, também podem ser mediadores. Em outros casos, né, que também não é incomum, líderes religiosos são chamados ou pela ONU ou pelas partes para mediação. Então, por exemplo, no caso do conflito entre o Chile e a Argentina, na década de 70, a mediação do Papa foi absolutamente fundamental. De novo, 2 países católicos, o Papa tinha muita legitimidade para exercer, né, esse papel, Tânia. Então, a busca de um religioso, né, também é uma opção, né? Se busca sempre essa figura que vai poder, né, ter um papel mais neutro. E aí a gente, na área de relações internacionais, divide a mediação um pouquinho entre as mediações mais associadas a relações de poder e menos associadas a relações de poder. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então, quando um mediador como o Jimmy Carter, né, ou outro líder, que já não é mais um líder, tem essa legitimidade da sapiência, essa legitimidade da sua própria trajetória, ou um líder religioso vai a um processo de mediação, ele está indo buscando uma posição relativamente neutra. Quando a gente manda um diplomata da ONU, um servidor público internacional, também vai um pouco nessa direção. Mas, muitas vezes, né, a mediação, o mediador ele não é tão neutro, né? E aí ele usa dos seus recursos de poder para ou ameaçar ou atrair os mediadores, né? E busca usar os seus recursos de poder para justamente aproximar os mediadores. Eu diria que é um pouco o caso dessa mediação agora que foi feita, né, entre Israel e os Emirados e Bahrein pelo governo norte-americano, né? Quer dizer, aí houve um claro exercício de poder, de atrativo, né, de acesso a uma série de recursos. Então, na área de relações internacionais, a gente tenta muito avaliar na análise do processo de mediação qual é a relação de poder. E aí, claro, existem mediadores que trazem na sua bagagem o recurso de poder e existem mediadores que não trazem esse recurso de poder, mas trazem a legitimidade da sua trajetória, né? Então, muitas vezes se chama para a mediação aí o chefe de Estado mesmo, né, que ainda é chefe de Estado. Enquanto chefe de Estado, claro, ele traz uma série de recursos de poder, né? Foi o caso, por exemplo, da mediação do conflito entre o Peru e o Equador, que eu estudei, né? Escrevi um livro sobre essa mediação, né? Em que o presidente Fernando Henrique Cardoso teve um papel aí enquanto mediador. Então, eu acho que a gente tem que olhar esse como um campo muito vasto, né? Não existe uma regra tão clara assim de quem deve ser o mediador. Eu acho que na área de relações internacionais é muito importante, né, esse processo de preparação do processo de mediação. Também não sei se é uma diferença, Tânia. A gente fala muito da pré-mediação, da pré-negociação. Como é que você constrói esse campo, constrói a mesa, vamos dizer assim, né, da mediação. E isso, às vezes, é muito difícil. E toda uma discussão de, né, quem você inclui na mesa, quem você não inclui. E a ONU, claro, se a mediação for uma mediação bancada pela ONU, a ONU tem uma série de critérios, né, que está nos seus guias de mediação da ONU para o português, então agora lá no site tem português. Então, esses guias de mediação vão estabelecer uma série de regras, né? Então, por exemplo, a questão da inclusão de diferentes gêneros, a respeito de direitos humanos, né? Tem uma série de normas do sistema ONU que o mediador, nesse contexto, de ser um mediador da ONU, tem que respeitar. Então, assim, vai desde o chefe de Estado, né, até um funcionário de uma organização não governamental ou um religioso,
que pode participar desse processo. Mônica, eu estou vendo algum, quer dizer, eu não sei se eu posso usar a palavra semelhança, mas eu estou vendo um passo a passo que é transposto para o campo da mediação não internacional. A mediação, por exemplo, entrando entre a negociação direta e o extremo da litigância, né, que você se referiu como conflito. A legitimidade do mediador, que você trouxe agora, que pode passar por atributos muito distintos, porque são religiosos, porque têm uma sapiência, porque têm uma trajetória, porque são chefes de Estado. E a pré-mediação, que também faz parte do nosso trabalho do dia a dia, por mais singelo que seja, esse preparo de contar para as pessoas sobre o procedimento e a atuação desse terceiro, explicar o procedimento e entender o cenário onde esse terceiro vai atuar, que você chamou de construção da mesa, a gente chama corriqueiramente de mapeamento, né? Fazer o mapeamento do conflito quem são os atores, qual é o tempo de desentendimento, o que já foi tentado até agora, etc, etc, etc. Então, estou vendo uma correlação super, super bonita e possivelmente muitas distinções que faz com que haja uma capacitação específica para o desempenho dessa tarefa. Eu vou para a segunda pergunta. Como nós podemos saber que um procedimento de mediação internacional teve sucesso? Há toda uma polêmica de como a gente caracteriza sucesso na mediação não internacional. Mas e na mediação internacional? Quando que se atribui esse adjetivo de sucesso? Também é muito polêmico, Tânia, né? E o termo que vem sendo cada vez mais utilizado, aí também fico curiosa para saber se vocês utilizam, é a sustentabilidade, né? Em que medida um processo de mediação ele levou à resolução do conflito de forma sustentável, né? Porque, claro, né, a gente, na área de relações internacionais, tem inúmeros casos, né, que você tem um processo de mediação, é assinado um acordo de paz, e depois você tem a volta do conflito, né? Isso é muito comum. Então, então você poderia pensar a sustentabilidade do ponto de vista do uso da violência, que para a gente é muito importante. Então, se a violência não volta a ser utilizada, né, num período largo, né, num período de 6 meses, 1 ano, a gente pode dizer que até aquele momento, né, a negociação foi sustentável. Isso não quer dizer que é eterno, né, mas até aquele momento a negociação foi uma negociação sustentável, foi uma mediação sustentável de sucesso. No entanto, né, muitos autores hoje em dia vão dizer que só sustar o processo de violência não é o suficiente. E que você precisa mudar a relação entre os atores. Então, em que medida, por exemplo, você pode usar, no caso da mediação internacional, se for uma relação entre 2 estados, em que medida as relações de cooperação entre aqueles estados avançaram? Em que medida aquelas 2 sociedades, né, passaram a se ver de uma outra forma, não mais como inimigos, né, com possibilidades de cooperação. Então, você pode, depois de 1 ano, fazer uma análise da relação entre 2 países e verificar como é que está o comércio, como é que está o turismo, como é que está a cooperação em organizações internacionais. Eles cooperaram, sei lá, se tem uma pandemia, eles cooperaram na administração da pandemia, estão conseguindo coordenar suas políticas públicas? Então, essas perguntas todas, né, vão para além só da questão da violência, né? Então, você pode ampliar a sua avaliação do que é sucesso, né, do que é sustentável. No caso dos conflitos mais domésticos, né, em que há uma mediação internacional, normalmente a gente pensa em termos de ou estabilidade, o regime é estável, né? Há um sistema de regras de convivência que é aceito pelas partes. Então, se for um conflito étnico, por exemplo, né,
se for um conflito religioso. Há uma aceitação das novas regras de convivência, porque eu acho, Tânia, eu acho que nesse caso, eu acho que talvez seja comum, né? Quer dizer, quando a gente engaja num processo de mediação, a gente está tentando reconstruir as regras de uma relação. Né? Não sei também se essa terminologia faz sentido. A gente usa muito essa terminologia. Você está tentando redesenhar as regras da relação. Né? Então, essas regras, elas são sustentáveis? Muitas vezes a gente faz uma avaliação, então teve uma transição para a democracia. A democracia é sustentável? Essa democracia é sustentável? Né? A população aceita a democracia como um bom regime? Houve, por exemplo, se uma negociação envolve a transição, hoje em dia muita negociação envolve essa questão das eleições, né? Você tem eleições, mas o sistema eleitoral ainda não é bem estabelecido, não há muita legitimidade das instituições, e aí você entra com uma mediação internacional. Aí a pergunta né? Quer dizer, você conseguiu, aí alguém foi eleito, né? Aí depois esse processo se reproduziu, né? Essa pessoa deixou o poder e foi conduzida a nova pessoa que foi eleita. Então, a instituição eleitoral se estabilizou. Ela se tornou sustentável. Então, eu acho que o sucesso vai um pouco por aí, né? Muitos autores vão chamar a atenção, né, o fato que a gente não deve usar o termo só resolução de conflito, porque supostamente todas as relações têm alguma medida de conflito. Você nunca vai ter uma relação 100% harmoniosa, né? Mas você usa conflito como conflito armado, aí a gente tem que dizer sim, resolução do conflito, tem que sustar o uso da violência. Mas muitos autores usam agora o termo transformação do conflito. Quer dizer, você continua tendo conflito naquela relação, então você não gera também essa falsa expectativa de que vai ser uma relação completamente harmoniosa. Mas é uma transformação do conflito em que as regras elas são capazes de administrar esse conflito. Eu quero trazer para você algumas correspondências, porque eu estou aqui rindo de felicidade sozinha, porque já que você me provocou para, não sei se o termo é esse, não sei se tem uma correspondência, tem absoluta correspondência. Por exemplo, a gente trabalha com a noção de resultado quantitativo, que é a obtenção de um consenso, e qualitativo. E a gente acredita que as pesquisas de avaliação de resultado na mediação precisam ser quantitativas e qualitativas. Como a gente trabalha, às vezes, num link com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça quer muito saber dos números. E nós queremos saber do restauro das relações também. Então, a correspondência para o que você trouxe de redesenhar regras da relação, para nós seria restabelecimento, restauro das relações sociais, das relações de contrato, né? E, às vezes, a gente trabalha com pactos de convivência que corresponde a essas regras dos conflitos domésticos, quer dizer, não é que correspondem. Eu vi uma semelhança. E essa distinção entre resolução e transformação, a gente usa um autor que chama-se John Paul Lederach, que é assim que a gente usa também. Aliás, ele é uma pessoa incrível. Eu fui aluna dele. É sensacional essa diferença que ele faz entre a resolução, que eu entendo como uma coisa mais pontual, e a transformação do conflito, que é alguma coisa que olha para o futuro, né? Então, a questão da sustentabilidade está embutida mais no conceito de transformação do que no conceito de resolução, né? Você está vendo alguma correspondência com as coisas que você está dizendo? Eu estou aqui muito feliz de encontrar essas são seres humanos, né, Tânia? Então, seres humanos são seres humanos, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Normas que regem um procedimento de mediação internacional. Quais você poderia compartilhar conosco, Mônica? Aí talvez as diferenças sejam maiores, quer dizer, porque a gente
trabalha, né, sempre com o conceito de soberania. Então, num processo de mediação, de uma forma ou de outra, né, os mediadores terão que se relacionar com o conceito de soberania. Seja, no sentido, o primeiro, né, é que o mediador tem que ser convidado a mediar. Então, não há essa possibilidade, né, eu não diria, talvez 95% dos projetos de mediação realizados internacionalmente são projetos em que as partes convidaram o mediador, né? Pode ser que uma das partes tenha se sentido pressionada para isso, não tenha sido assim o seu desejo mais genuíno, mas há um convite, né? E esse convite tem que acontecer porque ou é um conflito internacional, então, por exemplo, a Índia, né, não aceita mediação. Não aceita mediação. Então, não há possibilidade de mediação do conflito entre a Índia e o Paquistão. Na América Latina, projetos de mediação são muito comuns. É uma prática. Eu acho que existem diferentes culturas regionais também, né, de aceitação. Eu acho que a aceitação da mediação faz parte de uma cultura, né? É uma cultura muito forte dentro da ONU, mas não é necessariamente uma cultura tão forte em outros lugares. Então, eu acho que a soberania aparece, numa primeira instância, né, nessa necessidade de esperar que as partes convidem o mediador, sejam elas dois estados, seja um conflito doméstico, né, em que você precisa que as partes aceitem, ou pelo menos o governo aceite a mediação. Então, o governo da Colômbia vai aceitar. Né? A mediação pressupõe a aceitação das partes do processo, né? Então, é uma aceitação que está sempre dada pela lógica da mediação, mas, no caso da mediação internacional, ela se subordina ao conceito de soberania. Existem exceções. Então, por exemplo, no caso de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, através de seu capítulo 7, aí a gente pode ter uma situação de uma intervenção, da criação, por exemplo, de uma operação de paz, que não é escolhida por aquele país. Né? A gente, há muitos anos, não tem isso, porque o Conselho de Segurança está congelado, mas nos anos 90 nós tivemos diversos casos. E aí você tem uma situação em que a ONU chega, né, ela monta uma operação de paz e no bojo da operação de paz tem um projeto de mediação. Então, aí a soberania não foi respeitada, né? Porque há a base da ideia de que é uma ameaça à paz e segurança internacional e que, portanto, o Conselho de Segurança pode tomar uma decisão sobre intervir naquela realidade. Por exemplo, poderia ter acontecido, hipoteticamente, no caso da Síria, mas não aconteceu porque o Conselho de Segurança estava congelado, né? Eles não conseguiam chegar a uma resolução. Então, eu acho que tem essa norma, numa primeira instância, né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está se movimentando, né, no espaço internacional. Então, para voltar à pergunta do Manuel sobre o Sérgio Vieira de Mello, né, esse funcionário internacional, ele tem que trabalhar como funcionário internacional, fazer a sua mediação, mas ele também vai ter que ser um diplomata. Né? Ele vai ter que agir enquanto diplomata, né, e tentar negociar a criação da própria mesa. Ele tem que negociar com os atores poderosos, né, naquele contexto conflituoso para poder montar a mesa. E aí ele está exercendo um papel de diplomata. Né? Muitas vezes não há espaço para uma mediação, aí um representante do secretário-geral é enviado, não há ainda mediação. Ele é enviado como diplomata para começar uma conversa sobre uma possível mediação. Então, essa possibilidade existe, né? E aí, se a mediação for uma mediação da ONU, aí existem muitas outras normas que precisam ser respeitadas. Né? Então, a ONU é uma organização muito baseada, né, no regime de direitos humanos, então, qualquer negociação que desrespeite a lógica dos direitos humanos não é aceitável. Né? A lógica, por exemplo, da discriminação em relação à mulher, em relação a grupos raciais, a grupos religiosos,
Nada disso é aceitável num processo de mediação da ONU, né? E muitas vezes isso é muito difícil, porque muitas vezes essas práticas não são a realidade daqueles atores que estão envolvidos na mediação. Então, é como se você tivesse um gap entre o mediador, né? Aquela pessoa que chega para mediar, a equipe mediadora, e os atores do conflito. E aí você tem uma situação, às vezes, muito difícil. Então, por exemplo, tem uma discussão que é bastante interessante, né? Até aqui para a nossa realidade brasileira, eu acho que ela é bastante importante. A ONU pode se envolver em mediação envolvendo atores criminosos. Né? É contencioso isso. Então, se você tem uma situação em que uma pessoa foi condenada por desrespeito ao direito humanitário, né, por genocídio, ou mesmo atores que são criminosos no sentido comum da palavra, né? A ONU pode participar de uma mediação, ela está impedida de participar. Então, muitas vezes, ela vai acabar participando secretamente, né, e vai ter um laranja que vai, na verdade, ser a cara da mediação, né, porque tem um conflito aí com essas normas de mediação, de respeito, né, pelo sistema todo, né, de direitos humanos. Eu estou vendo uma pergunta aqui sobre a questão ambiental. Também em relação à questão ambiental, né, existem regimes de proteção ambiental que fazem parte do sistema ONU da mesma forma, né? Se há uma negociação que envolve recursos naturais, o mediador da ONU vai ter que respeitar esse regime de proteção ao meio ambiente. Não vai poder negociar nada que vá contra acordos internacionais no campo do meio ambiente. Então, tem essas limitações dadas pelo fato de que o que a gente tem hoje na sociedade internacional, né, que eu acho que é um termo melhor até do que o sistema internacional, são diversas regras de convivência. Não é verdade que os atores internacionais têm absoluta liberdade. Não tem. Eles são constrangidos por um conjunto gigantesco de regras. E essas vão valer no processo de mediação. Certo. Tem uma pergunta aqui sobre refugiados, e eu coloco junto uma que nós pensamos também, que é sobre como é decidido que se investirá num processo de mediação internacional, como a ONU decide isso, né? Eu acho que são diversas formas, né? Você pode ter uma situação em que você tem uma crise política e você pede a mediação, a assistência, né, num processo de mediação da ONU. E qualquer país pode fazer isso. E aí a unidade de mediação vai responder que pode sim dar assistência, né, se os recursos estiverem disponíveis. Você tem situações no outro extremo, né, que são resoluções do Conselho de Segurança de que há um conflito que deve ser administrado, deve ser criada uma operação de paz, é fundamental que haja uma mediação. Mas entre esses dois extremos, né, há diversas outras possibilidades em que você tem atores que vão requisitar essa mediação ou situações em que a ONU, né, na sua avaliação de crises internacionais, que ela está o tempo todo fazendo, né, como se fosse um radar, né, tentando ver onde existem crises, ela propõe alguma coisa preventiva. Né? Então, a gente usa também essa terminologia, né, mediação preventiva. Não é uma situação que há um conflito armado, é uma situação de tensão em que se percebe, a partir, inclusive, de uma série de indicadores, que há uma alta possibilidade que aquela situação ela vai se desestabilizar e, possivelmente, o uso da violência vai ocorrer. Então, a gente pode entrar aí com uma proposta da própria ONU. Então, ela pode ser convidada ou ela pode meio que se convidar. Claro, de novo, vale a lógica da soberania. Então, as partes têm que aceitar. Mas, muitas vezes, esse radar, né,
sobre o sistema internacional, o radar, né, sobre diferentes partes mais difíceis, mais conflituosas do planeta, vai indicar, né, que vale a pena fazer uma opção pela mediação. As organizações não governamentais fazem esse tipo de análise preventiva, as organizações regionais fazem esse tipo de análise preventiva. Em relação aos refugiados, né, eu acho que a gente tem, obviamente, exemplos de fluxos de refugiados que estão numa situação de enorme dificuldade, e isso está acontecendo nesse momento em que nós estamos falando, né, essas situações e aí eu aproveito essa pergunta para fazer uma outra colocação, que é a escala, né? A gente tende a pensar em mediação, particularmente mediação internacional, como uma coisa entre dois estados, né? Aquela cena na porta da Casa Branca, todo mundo assinando, cantando hino, aquela coisa enorme, dois estados que estavam numa situação de conflito e passam a assinar um tratado de paz. Mas, na verdade, né, essa escala ela é muito variada. Então, muitas vezes, uma mediação internacional, e o caso dos refugiados, muitas vezes, é isso, né? É uma mediação extremamente local. Você está numa fronteira, você tem gente atravessando a fronteira, né? O caso da fronteira entre a Colômbia e o Equador, né? Você tem gente atravessando a fronteira entre a Venezuela, né? essa crise de refugiados nas fronteiras da Venezuela como um todo, e aí você tem um grupo, às vezes um grupo pequeno de pessoas, né, que está buscando refúgio, e aí há um conflito na fronteira, né, soldados não querendo deixar as pessoas passarem de um lado ou de outro, e você pode ter uma mediação extremamente localizada e pontual, né? Então, a mediação ela também pode dizer respeito, ela pode levar uma semana e dizer respeito a uma movimentação muito específica de um grupo muito pequeno de pessoas num espaço de território muito pequeno. Então, eu acho que nas operações de paz, o que a gente vê é que os membros das operações de paz acabam tendo que fazer muito esse papel, né? Mediação para verificar se uma rua vai ser utilizada por um grupo ou por outro, né? Se a gente vai deixar fazer... Vai ter uma festa, vai ser uma festa de qual grupo étnico? Um vai ser num dia, outra vai ser num outro. São coisas do dia a dia que a gente não associa à mediação internacional, mas que estão presentes em muitos desses projetos, né? Não dá só para resolver as grandes questões. Às vezes você tem que resolver questões muito menores. E no caso dos refugiados, né, às vezes a gente vê uma grande negociação sobre se vai haver um campo de refugiados num determinado lugar, por quanto tempo, se aquele Estado vai aceitar isso, né? A gente viu o caso semana passada, acho que foi semana passada, né? Que teve um incêndio em Lesbos, né? E teve que haver uma negociação ali sobre como que iam ser recolocadas aquelas pessoas. Mas, às vezes, a negociação em relação aos refugiados é uma micronegociação, é uma micromediação que a operação de paz, por exemplo, que está ali no lugar, vai fazer, né? Ou alguma organização que está fazendo um serviço humanitário vai fazer. Então, a gente tem que lembrar, né, que a mediação não é necessariamente uma coisa muito grande. Ela pode ser uma coisa muito pequena e que também é importante. Porque, às vezes, esse pequeno conflito ele pode transbordar para uma coisa muito maior. Eu tenho encantamento pela atuação preventiva da mediação e tenho um grande amigo argentino que trabalhava no Instituto Carter e me lembro dele comentando em algum momento da existência do Hugo Chávez, dele atuando com a equipe, né, porque é sempre uma equipe, no período de pré-eleição. E era de caráter preventivo, porque a temperatura tenderia a subir muito, né? E houve essa natureza de intervenção exatamente com essa perspectiva preventiva. A vantagem das organizações regionais é justamente que, como elas têm um espectro, né, menor de avaliação, quando elas estão atuando bem, elas são capazes, né, a União Africana faz isso muito bem, né? Elas são capazes de verificarem onde há necessidade de uma mediação preventiva. Certo.
que para o nosso dia a dia também é a cereja do bolo, né? Quando a gente pode atuar preventivamente, acho que precisa um pouco mais de cultura para ver a demanda preventiva. A demanda está crescente, mas ela ainda é uma demanda curativa, é com conflito instaurado, né? Mas acho que a gente chega lá, na prevenção também. Como prática social, Mônica, a gente agora já está se dirigindo para o término da nossa conversa. Que aprendizados você identifica que a gente tem com a mediação como prática social? São tantos, Tânia, tantos, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante para mim, primeiro, é a humanização do outro, né? Sempre tentar, isso em relações internacionais é muito importante, né? Partir, né, de uma visão de que, em última instância, somos todos humanos, temos algo em comum. O problema, às vezes, é que parece que as pessoas não têm nada em comum. Em situações de muita polarização, as pessoas pensam que não tem nada em comum. E no processo de mediação, eu acho muito importante, eu já vi isso acontecer de formas incríveis, né? Você traz esse comum para a mesa, né? Às vezes você tem que jogar na cara das pessoas esse comum, né? Que é o primeiro comum é a humanidade, né? Existem outros comuns, né? Mas a humanidade, eu acho que permite a gente trazer esse comum, e é um primeiro passo para muitos outros depois, né? O comum pode ser... Eu me lembro de uma história que pode parecer boba, mas eu acho que não é. Conversando com os mediadores noruegueses, né, do processo de Oslo, né, que tiveram aquele processo que parecia, né, que ia ser uma coisa bastante interessante, com israelenses e palestinos. E a pessoa que recebeu eles me falou que os cachorros tinham sido fundamentais. E eu, cachorros? Como assim? Eu gosto de animais, mas tanto assim? E ele falou assim, não, a questão é que quando eles se encontraram, porque foi numa casa particular, né? Então era uma casa particular, e aqueles cachorros andando, subia em cima do israelense, subia em cima do palestino, aquela coisa muito mundana, sabe? Fez com que, segundo o mediador, né, isso facilitou, né, essa percepção mútua de humanidade, né? Quando havia essa... Então, eu acho que o que nós temos em comum, e nós sempre temos algo em comum, às vezes não tem nada a ver com conflito, é uma outra coisa, né? Nós gostamos de futebol, isso precisa ser trazido à tona. Isso é a primeira coisa que sempre me chama a atenção, Tânia. A segunda é que nós somos seres que categorizamos a realidade o tempo todo. E que, muitas vezes, as nossas categorizações parecem as únicas possíveis, naturais, imutáveis. E no processo de mediação, a gente pode mostrar que a realidade pode ser categorizada de outra forma, né? E aí a comunicação pode ser possível. Então, eu adoro esse jogo, né, de pegar uma categorização, né, quer dizer, esse é meu inimigo, né, esse é meu amigo, é impossível negociar com esse aqui, com esses aqui eu consigo negociar. Mulheres só pensam em emoções, são incapazes de serem racionais. N formas de categorização da realidade que eu acho que a gente, no processo de mediação, tem a possibilidade de quebrar. E isso pode ter, inclusive, consequências a longo prazo, muito para além daquele conflito que a gente está tentando mediar. Essa ideia de transformação, né? Você categoriza a realidade de uma outra forma, gerando esse processo de tradução, né? Que foi como eu comecei aqui, né? Que eu acho que o mediador tem um pouco esse papel de tradutor, né? Que lindo! Você sabe que expressão a gente costuma usar? A gente costuma usar redefinição, né? Nessa direção que você está trazendo. E eu uso muito a metáfora de tecla SAP. Eu digo, às vezes, mediadores, tudo que eles fazem numa conversa, ou grande parte, é aproximar a intenção de um com a interpretação do outro,
porque tem um abismo entre a intenção com que eu fiz ou disse algo e a forma como isso foi entendido pelo outro, né? Então, essa função de tecla SAP e trazendo para uma redefinição que possa ter uma conotação positiva, são metáforas que a gente acaba usando no dia a dia também. A gente tem uma pergunta, vamos ver se cabe. Muçulmanos, você poderia falar alguma coisa sobre mediação que envolvesse essa natureza de relações com muçulmanos? Está vendo como fica? São inúmeras, São né? inúmeras, Relações muçulmanas no mundo. Eu acho que, eu não sei se a referência talvez seja a religião. Eu acho que a religião, ela, às vezes as pessoas acham que ela pode atrapalhar. Eu acho que se ela é vista de uma forma autoritária, né, realmente às vezes fica difícil. Mas dentro dessa lógica de você construir outras formas de categorização, eu acho que o fato das pessoas serem ou muçulmanas, ou judias, ou cristãs, eu acho que não impede de jeito nenhum. Eu acho que as pessoas podem caminhar para uma mediação respeitando, porque a questão é o respeito, né, Tânia? O respeito. Tem coisa que eu não vou te convencer sobre hipótese alguma, você vai continuar sendo diferente de mim, não tem jeito, né? E eu acho que é possível reconstruir estas regras, né, a despeito dessas diferenças, né? Então, eu acho que mesmo quando diferenças são... As pessoas não vão se transformar em pessoas iguais. Elas não vão acreditar nas mesmas coisas, elas não vão ter as mesmas crenças, nem os mesmos costumes. Não é essa a ideia. Mas elas vão poder, apesar disso, redefinir as regras das suas relações. Então, acho que a religião muçulmana ou qualquer outra não é em absoluto um empecilho, né? A não ser que você ache que aqueles que não são da sua religião são inferiores, não são tão humanos quanto você. Aí a coisa fica mais complicada. E eu percebo também, Mônica, que quando o nível de divergência possibilita muito pouca aproximação, há valores que são valores humanos, né? Que não dependem de religião ou de nacionalidade, como o respeito, como a confiança, que podem integrar os pactos de convivência, mesmo que as divergências permaneçam, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Daí, às vezes, trazer o mundano é interessante, né? Porque o mundano nos une numa certa... Nós todos, né, comemos, temos dor de cabeça, né? Ficamos gripados. As coisas mundanas são comuns, né? Como é que você quer dar boa noite para esse público que nos acompanhou até agora? O relógio está dizendo que a gente precisa encerrar essa conversa, que eu tenho a expectativa que nos acompanhe agora que a gente se conhece em outras ocasiões. Então, eu já vou deixar o meu agradecimento para todos que estiveram conosco, para deixar a última palavra para você, mas já te agradecendo muito, você está recebendo muitos elogios no chat, de excelente, gratidão, maravilhoso, etc. Parabéns pela explanação, então vou deixar o fechamento com você. Então, eu queria também agradecer essa oportunidade, é sempre para mim muito importante falar sobre isso. Eu acho que a mediação é uma prática que pode ser estruturada, pode ser um projeto, pode envolver rediscussão de um contrato ou de uma relação, mas, num certo sentido, ela também é uma cultura, né? E eu acho que é uma cultura da qual nós estamos carentes aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente também tem que internalizar, né, essas práticas de mediação e aplicá-las no nosso dia a dia, né? Então, eu termino com essa sugestão, que sejamos todos mediadores numa certa medida. Boa noite, muito obrigada. Eu te agradeço super e eu não vou deixar a última palavra com você, porque eu preciso aproveitar a sua mensagem final e te dizer que quando os alunos perguntam e quando é que a gente vai começar a prática? Eu quero fazer a parte prática da formação. Eu falei, você pode começar agora, quando chegar em casa. Você pode começar no táxi, né?
para que a gente tenha essa beleza de atitudes e princípios da mediação incorporados para estarmos na vida e não para o desempenho de uma função, né? Eu fico muito feliz do quanto que da convergência da nossa forma de pensar e de tratar esse tema. Muitíssimo obrigada, Mônica. Muitíssimo obrigada.